Bom dia a todos, a todas e a todos. Eu tenho hoje o prazer de receber aqui no Saco de Gatos, que é o nosso programa semanal sobre os livros e os autores da Alameda. Eu converso com as pessoas amigas, com pessoas que já escreveram livros, com autores, sobre temas da atualidade, livros da Alameda, enfim, um programa variadíssimo, toda semana com um tema novo, inclusive esse é o nome do programa Saco de Gatos. E hoje eu tenho o prazer de receber a Agnes Rissardo, autora do livro Tem os Olhos em Cintilas, Henriqueta Lisboa pela Crítica Contemporânea. A Agnes é organizadora do livro, então tem vários artigos sobre a Henriqueta Lisboa, e é um livro que faz parte da nossa coleção de crítica literária contemporânea, que chama Crítica Contemporânea. Então, a Henriqueta Lisboa é a analisada da vez, a escritora em que a gente se debruça para analisar da vez, e a Agnes que organiza esse volume. A Henriqueta Lisboa é a escritora que a Agnes estudou, né, no doutorado dela. Então, eu queria chamar a Agnes logo depois da vinheta. Oi, Agnes, tudo bom? Oi, Joana, boa tarde, bom dia, né? Já estou de tarde já, bom dia. Ai, Agnes, é um prazer receber você aqui no Saco de Gatos, nosso programa semanal sobre os livros da Alameda. Queria te falar que eu adorei editar esse livro com você, que você foi uma autora maravilhosa, muito solícita, muito legal de trabalhar, foi excelente, assim, foi muito bom o processo de edição com você. Então, isso já me deixa super feliz. E mais um livro da crítica contemporânea, dessa vez sobre Henriqueta Lisboa. Nossa, é maravilhoso. Queria que você contasse um pouco da sua relação com a Henriqueta, como você chegou nela, no que você se debruça, como que isso aconteceu? Bom, então, a Henriqueta, ela foi um nome que surgiu para mim quando eu estava pensando no meu projeto de pós-doutorado na UERJ, né? Eu estava elaborando um projeto para apresentar, né, na UERJ e concorrer, né, a uma bolsa de pós-doutorado. E a minha intenção era falar sobre crítica. Né? Primeiramente, o que me veio à mente, eu falei, bom, eu quero falar sobre crítica literária brasileira, crítica literária especificamente. Né? E eu falei, mas eu não quero falar sobre esses críticos de sempre, esses críticos que todo mundo já conhece, né? Homens. Eu queria falar sobre as mulheres. Quem são as mulheres no Brasil que fazem crítica? Né? Eu vejo muito pouco falar sobre as críticas de autoria, a crítica de autoria feminina, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, quem vem à mente, né? Quem foram as primeiras críticas brasileiras que a gente tem notícia? Me veio o nome não da Henriqueta, no primeiro momento não me veio a Henriqueta, me veio a Gilda de Mello e Souza, né? A Lúcia Miguel Pereira. Essas duas eu acho que são os grandes nomes, né, que a gente tem em mente quando pensa em críticas de autoria feminina. Mas aí eu falei, bom, são essas duas, mas será que são só essas duas mesmo? Eu comecei a pesquisar, comecei a ler, e eu vi que tinha um terceiro nome, que era o da Henriqueta Lisboa. Né? E a Henriqueta Lisboa, que é conhecida como poeta, né? Pouco se fala das outras facetas, né, da Henriqueta, e ela ali contemporânea, né, da Lúcia Miguel Pereira e da Gilda. Aliás, ela nasceu no mesmo ano da Lúcia Miguel Pereira, né, 1901. E eu vi que ela atuava também como crítica literária e tinha, inclusive, 3 livros publicados só sobre com textos teórico-críticos. Né? Eu falei, poxa, que achado, né? Não sabia disso e vou começar a pesquisar aqui. E aí nasceu esse projeto com essas 3, né, pioneiras da crítica literária no Brasil. O Haroldo botou ela. Eu comecei a estudar cada uma delas individualmente. Né? Então, foi aí que nasceu o estudo sobre
a Henriqueta, muito pela via da crítica. Eu soube que você foi para Minas para fazer pesquisa nos arquivos. Como é esse arquivo? Enfim, como foi a pesquisa? É o acervo de escritores mineiros, que fica na biblioteca, né, central da UFMG. Esse arquivo, infelizmente, ele está sendo transferido para a Faculdade de Letras. Eu digo que, infelizmente, porque ele tinha todo um tratamento museológico. A gente chegava, a gente visitava o acervo, né? Tinha um espaço para cada escritor. Esse acervo ele nasceu com as doações da família da Henriqueta, ele nasceu com a Henriqueta, né? E a gente via ali direitinho uma reprodução do escritório dela, né? Tinha a escrivaninha dela, a biblioteca dela, com os livros dela, com as anotações dela, tudo bonitinho. Então, era muito legal isso, porque a gente... E tinha a parte mesmo dos arquivos, né? Então, eu fui para lá, realmente mergulhei nesses arquivos da Henriqueta, né? Que foram doados pela família dela. E lá eu pude ver a correspondência, né? A correspondência passiva, né? As cartas, por exemplo, da Cecília Meirelles, do Mário de Andrade, que ela tinha tudo guardado. E também alguns textos inéditos, né? Que ela datilografava e deixava lá guardado. E eu me perguntava, poxa, será que são inéditos mesmo? Será que ela não publicou em algum lugar, algum jornal? Né? Porque está aqui tão bonitinho, datilografado, está estranho isso. Porque em livros não tinha. Em livros eu via, bom, não tem nenhum livro em que ela tenha publicado isso aqui. Então, só pode ter sido em jornal. E aí comecei a pensar, poxa, e onde estão esses recortes? Ela não guardou os textos que ela publicou em jornais, né, o recorte do jornal, e lá no arquivo eu não consegui achar isso. Então, eu comecei a pesquisar na hemeroteca digital, no acervo também da Fundação Rui Barbosa, né, a Casa de Rui Barbosa, que a gente tem aqui no Rio, e comecei a achar muita coisa, muitos textos da Henriqueta, em que ela publicou não só alguns poemas, ela meio que ensaiava nos jornais, né, o que ela publicaria depois em livro, e descobri também crônicas da Henriqueta, que ninguém nunca tinha falado sobre, nunca tinha lido nada a respeito das crônicas da Henriqueta. Né? Então, isso para mim foi muito legal, foi um achado mesmo. E eu decidi trabalhar isso nesse artigo do livro. Agora vamos ao livro. E o livro faz parte dessa coleção Crítica Contemporânea. E ele tem uma certa lógica dentro da coleção. Uma dessas lógicas é a utilização de uma frase do autor em questão que a gente está analisando como título do livro. E depois um subtítulo que é o nome do autor pela crítica contemporânea. No caso, Henriqueta Lisboa pela crítica contemporânea. Você escolheu, e é o organizador do livro que escolhe, você escolheu Tenho os Olhos em Cintilas. Explica para a gente por que esse título, por que essa frase foi escolhida, esse verso, no caso, né? Esse verso é de um poema lindíssimo da Henriqueta. Vou até pegar ele aqui agora para... Sim, muito bom. Para recitar. Chama Segredo. É um poema bem curtinho, ele é do Prisioneira da Noite, lançado em 1941, e ele começa com esse verso, né? O verso que abre o poema. Né? Tenho os olhos em cintilas, brumas, trazei nivelários, que esta luz não denuncie tesouros do fundo d'água. Minha voz é um claro vidro com revérberos de sol. Ventos, levai-me a um país onde ninguém conheça o amor. No verde escuro das moitas, entre os musgos, terra adentro, perfume de minhas flores esconderei para sempre. Então, eu acho um poema belíssimo. E Sim. Esse verso em particular, na verdade, eu quis quebrar um pouco essa imagem da Henriqueta de poeta da morte,
né, que não é à toa, né? Ela realmente trabalhou muito com esse tema em pelo menos 2 dos seus livros, né? Flor da Morte, e muito naquele período da guerra, né? Teve a morte do Mário de Andrade, de quem ela era muito amiga, ela perdeu uma irmã também. Então, esse tema da morte ficou muito presente em alguns momentos da obra dela, mas não na obra como um todo. E esse verso tem os olhos em cintilas, quer dizer, tem os olhos cintilantes, brilhantes, né? Me passou uma coisa diferente da Henriqueta, né? Uma coisa de entusiasmo, quer dizer, é um poema que tem exclamações, né? Então, eu quis trazer uma imagem diferente mesmo da Henriqueta, né? Desvincular um pouco a Henriqueta dessa imagem mais, né, sóbria, mais lúgubre, né, mais triste. E também é isso, chamando para um poema também que eu admiro, que eu acho belíssimo. E, Agnes, no livro a gente tem estudos de muitas pessoas, né? Da Adriana Machado, da Ana Lúcia Maria de Souza Neves. Eu queria que você falasse um pouco dos outros artigos que compõem o livro, enfim, para quem está nos assistindo, saber que é um livro de fato bem completo, que abarca muitas ideias sobre a Henriqueta, muitas facetas da Henriqueta, enfim. Fala um pouco sobre esse miolo do livro, dos artigos que compõe. O que eu acho interessante é que a gente só tem um artigo nesse livro que trata da poesia da Henriqueta, né? E eu acho isso bom, eu acho bom porque a poesia dela é muito estudada, né? Já foi muito estudada e continua sendo. E é legal que o livro traz essas outras facetas dela mesmo, né? Para o leitor, o interessado na obra da Henriqueta, conhecer. Então, aparece a Henriqueta crítica, aparece a Henriqueta teórico-crítica, né? Porque ela tem textos também muito teóricos sobre literatura, sobre arte, sobre poesia, né? Teoria mais ligada à poesia. E uma coisa que chama atenção também é que pelo menos 3 artigos desse livro tratam da Henriqueta missivista, né? Então, das trocas epistolares da Henriqueta, ela foi muito ativa, né, nessa troca epistolar com o Mário de Andrade, por exemplo, né? Essa troca dele já está lançada em livro, já foi reunida em livro. Com o Carlos Drummond de Andrade, com a Cecília Meirelles, com a Gabriela Mistral. Então, essa relação da Henriqueta, né, não só a relação dela, mas os textos dela mesmo, né, são textos mais intimistas, né, tem uma das autoras, né, a Marilde Onta, que trata até como uma literatura menor, né, uma literatura em tom menor, mas no sentido do Deleuze e Guattari. É uma escrita intimista, é uma escrita de si, né, ela trata como uma escrita de si. E outros autores também falam dessa política da amizade, né? A partir lá do conceito do Derrida. E aí é importante a gente ver isso porque a Henriqueta era mulher, ela morava em Minas, ela estava fora desse circuito aí, Rio de Janeiro, São Paulo. Ela era muito, muito tímida, né? Muito discreta. Ela era professora, né? Então, como é que ela conseguiu publicar, se fazer conhecer, né? Fazer conhecer a sua poesia? É isso. Então, a gente vê pelas redes, né, de sociabilidade que ela estabelecia. Ela procurou o Mário de Andrade, ela procurou o Drummond, né? Chegou até esses nomes e começou a conversar com eles, e eles gostaram muito dela e gostaram muito da obra dela, dos poemas dela, e ela começou a aparecer, começou a publicar. Muitas vezes ela mesma bancava, né, seus livros, mas é um lado muito interessante, muito importante da Henriqueta, né? Conhecer essas cartas dela.
Eu acho que mais que eu interessante posso falar? nesse período dos anos 30, 40, 50, essa troca de cartas de intelectuais, assim, hiper intensa e super enorme, né? Cartas para lá e para cá pelo país todo, em que está todo mundo tentando repensar o que é o Brasil, o que é a brasilidade. Então, entra mais ou menos enfim, nessa gama de intelectuais e escritores, ou mesmo historiadores, ou outros ensaístas, que está tentando entender o país e que trocam entre si cartas, às vezes um artigo de jornal que responde a outro artigo de jornal num outro lugar. Então, esse movimento intelectual desse período é muito interessante. A Henriqueta, mesmo estando em Minas nessa época e tal, ela se insere nessa troca. Ótimo Ela isso. veio para o Rio, né? Ela morou no Rio de Janeiro, ainda jovem, muito jovem, né? Porque o pai dela, que era político, era deputado, ele veio, né, para o Rio de Janeiro, que era a capital, então capital do Brasil, e ela veio acompanhando a família, né? O pai, e chegando aqui, ela imediatamente começou a estabelecer essas redes, né? De amizades, de conhecimentos, e começou a participar de saraus e, e publicar, né, os poemas dela nos jornais do Rio de Janeiro. Então, a gente tem muito essa ideia da Henriqueta tímida, recatada, mas ela sabia como chegar, ela sabia, né? Não tinha isso, porque eu sou mulher e tá difícil. Tinha dificuldade, claro, tinha, sempre tem, né? Ainda mais naquela época, né? Uma mulher que escreve, mas ela foi se infiltrando ali e fez parte até de alguns grupos feministas, embora ela não fosse feminista, mas ela queria participar das atividades, né? Desses encontros literários que essas feministas promoviam, ela queria ir lá e recitar os poemas dela, né? E então esse período aqui no Rio de Janeiro também foi muito importante para a Henriqueta também nesses primeiros livros dela, os primeiros passos dela como uma escritora. E é interessante ver como ela de fato se coloca e se impõe como uma poeta muito importante desse período, não é mesmo? Como uma poeta Sim, de sim. referência. Bom, ela é considerada ali da segunda geração modernista, né? E tem poemas de feição neossimbolista. Isso foi um certo problema para ela, né? Um certo entrave. Ela e a Cecília Meirelles também, né? Não à toa as duas ficaram muito amigas. As duas têm poemas assim. Naquela época elas tinham poemas de feição neossimbolista. Então isso não foi muito bem visto, né? Por uma parcela de críticos e até de outros poetas, né, da literatura brasileira. Ela foi criticada, por exemplo, nos anos 40, porque ela fazia uma poesia intimista, né, estava desligada dos problemas sociopolíticos brasileiros, mas ela nunca cedeu a essas críticas, né? Ela se queixa ali nas cartas com o Drummond, com o Mário de Andrade, mas ela não muda nada. O próprio Mário faz uma certa crítica a ela, né? Você fica fazendo esses poemas neossimbolistas e tal. E ela não arreda, ela respeita muito o Mário, né? Ela admira o Mário, mas ela é muita convicção do que ela estava fazendo, né? Ela muda uma coisinha ou outra que o Mário sugere, né, nos poemas, mas permanece ali convicta da proposta literária dela, né? E, Agnes, me surgiu uma questão aqui, que seria, nas críticas que você analisa, ela escreve sobre o quê? Ela escreve sobre outros poetas, né? Muito sobre poesia, ficção ficção ela não escreve, não. Ela escreve mais sobre poesia, crítica sobre outros poetas, né? Quem, por E, exemplo? em especial, eu queria destacar
Ela escreve sobre Cruz e Souza, sobre o Alfonso de Guimarães, né? Não à toa são os referências simbolistas, mas para também ela, sobre né? Murilo Mendes. Mas na ficção, por exemplo, ela escreve só sobre o Guimarães Rosa. Né? A gente encontra ali uma coisa, mas porque ela considera que é uma ficção poética, né? Na cabeça dela, o que o Guimarães Rosa fazia era poesia. Então, ela escreve sobre o Guimarães Rosa. Mas o que eu queria chamar a atenção é que ela foi uma das primeiras críticas a se voltar para as mulheres, né? Para a autoria feminina. E ela vai escrever sobre a Cecília Meirelles, né? Mas não só, né? Ela era professora de literatura hispano-americana, então isso também ajuda, porque ela estava sempre ligada, sempre conectada a essas autoras latino-americanas, e ela publica um artigo no jornal, né, em 1934, fazendo um apanhado de várias mulheres, várias poetas da América Latina, né, do Uruguai, da Argentina, do Chile, e vai lançando nomes que até hoje a gente, quando vê, poxa, quem são essas? Né? A gente não conhece. Algumas a gente conhece, né? A Gabriela Mistral é uma delas, e depois ela vai escolher, vai selecionar 3 dessas, ou 2, se não me engano, para também um artigo que ela publica num dos livros dela de crítica. Ela publica 3 livros de crítica, teórico-críticos, né? E se divide, né? Alguns textos são bem teóricos e outros textos são resenhas, ou ela simplesmente fala sobre um poeta, né? Faz dá uma visão geral sobre aquele poeta. Que interessante. E Agnes, eu queria que, enfim, o lançamento é essa semana, na Casa Dirce, aí no Rio de Janeiro. Eu queria que você chamasse as pessoas que a gente vai lançar esse vídeo para o lançamento, para as pessoas irem, enfim, te encontrarem, vai ter um debate e tal. Então, eu queria convidar todo mundo para ir lá na Casa Dirce, a partir das 18h30, né? A gente vai ter uma mesa com a Andréia Verquema, que é professora de literatura brasileira da UERJ. A gente vai conversar também sobre o livro, sobre os artigos, e bom, e depois conversar também com a plateia, com quem estiver lá, e abraçar todo mundo, né? Comemorar e festejar esse lançamento. Então, estou esperando vocês lá. Agnes, queria dizer mais uma vez, foi uma alegria ter trabalhado com você, que o livro é fundamental para a coleção e acho ele essencial para a crítica literária contemporânea brasileira. Enfim, é uma coleção que todo mundo que trabalha com isso tem que conhecer e entender, e esse livro, esse volume só contribuiu para a coleção para ela ficar mais legal ainda. Então, eu queria desejar um ótimo lançamento, é uma felicidade ter você como autora, e que o livro tenha uma trajetória de sucesso e leituras e debates, que é o que a gente mais gosta, né? Então, queria deixar um beijo. Joana. E queria estar aí na quarta, mas infelizmente não vou poder, mas já vou deixar um beijo para você e a gente se vê depois. Obrigada, Joana. O prazer foi meu. Adorei também trabalhar nesse livro, organizar. Foi um trabalho prazeroso, né? Quando a gente trabalha com o que a gente gosta e com uma autora como a Henriqueta, né? E a gente, ao longo desse processo de organização, a gente também vai descobrindo 1000 coisas que a gente não sabia sobre a autora, e conhecer também esses outros pesquisadores da Henriqueta, né? A gente se coloca em contato com essas pessoas também, isso foi importantíssimo. Então, eu que te agradeço, eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade de organizar esse livro com vocês, com a Alameda. E a Alameda está aberta para você, a hora que você quiser pensar um projeto, falar alguma coisa, estamos aí, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Um beijo, querida. Um beijo. Tchau. Tchau.